A palavra hombridade vem do espanhol hombredar, que tem a ver com coisas de homem, virilidade, masculinidade, força, essa coisa toda. No Brasil, a gente usa a palavra hombridade atualmente de uma forma mais genérica. Ela tem a ver com o conceito de caráter, de personalidade, de bondade, coisas desse tipo assim. Então, na verdade, a palavra hombridade hoje pode ser usada tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Ela é uma palavra que se tornou de uso comum para ambos os gêneros. Portanto, no contexto geral, ainda existe muito essa questão de hombridade estar relacionada ao homem em si. E nós aqui no contexto evangélico, contexto cristão, quando a gente fala de hombridade, a gente lembra sempre de grandes homens, né, representados na Bíblia, os patriarcas, né, os pais da fé, e depois aos apóstolos e tudo mais. E quando a gente fala também nesse assunto, a gente está pensando assim num pai de família, né, de um homem que poderia ser um líder religioso de alguma denominação, ou algum fundador de alguma igreja, alguém assim mais importante, ou que tenha um significado mais relevante para a sociedade. Ainda nesse ano de 2025, se tudo correr bem, eu vou estar lançando um livro falando sobre isso, sobre essas questões de hombridade, de masculinidade, de relacionamento do homem na família, na igreja, na sociedade, né? Como o homem pode impactar a sociedade sendo alguém de caráter, alguém de responsabilidade, alguém que exerce, né? Aquele que pratica essa hombridade no sentido mais amplo da palavra ou da expressão. E vou falar sobre isso trazendo alguns exemplos bíblicos, né, de personagens bíblicos do antepassado, personagens bíblicos mais atuais do Novo Testamento e coisas do dia a dia. A gente vai estar tratando desses assuntos, falando sobre isso, sobre essas dificuldades que alguns homens têm de compreender como se comportar em sociedade, ou como conduzir a sua família, como administrar a sua família, sua casa, esposa, filhos, finanças, essas coisas todas. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês, e eu vou estar falando aqui sobre alguns tópicos desse livro antes mesmo de fazer o lançamento, e mais para frente a gente vai desenrolando aí os assuntos que vão ser tratados no nosso novo livro, que, se tudo correr bem, eu lançarei ainda esse ano de 2025. Caso não ocorra, 2026 a gente lança ele, se Deus quiser. Então siga aqui me acompanhando, não perca nenhum vídeo mais, que eu vou estar sempre falando agora sobre esse novo projeto que a gente iniciou. Deus te abençoe.